Deus conhece as nossas carências. Ele sabe o que precisamos. Seus ouvidos estão prontos para atender nossa oração. Continuar essa ministração, por quê? O que o Espírito Santo colocou no meu coração foi uma palavra. Eu tinha acabado de ler um livro que tinha o tema da campanha dos senhores. E eu nunca li tão rápido um livro. Mas quando o pastor Rezende me convidou, eu li o livro assim, uma velocidade incrível. Eu sentia que tinha que ler aquele livro. E tem um personagem naquele livro. Quem está acompanhando aquela minissérie Davi? Tem alguém acompanhando? Esse personagem vai começar a aparecer, que eu vou falar aqui hoje, vai começar a aparecer agora, a partir do 8º capítulo. Chama-se Abiatar. Ele é um dos sobrinhos de Davi. Você lembra daquela cena em que Saul mandou os soldados dele tacarem fogo na casa de Jessé? Você se lembra que estava ali dentro quem? Estava ali dentro os pais dele e Joabe, né? E Joabe. Logo depois apareceram 3 rapazes, não apareceram? Esses 3 rapazes que arrombaram a porta e salvaram a família do fogo. Um daqueles rapazes chama-se Abiatar. E um daqueles 3 rapazes ali se tornou notório em Israel. E era sobrinho de Davi. Eu vou falar bastante sobre esse rapaz hoje. Mas, quando eu terminei de ler esse livro, tinha recebido o convite, e o Espírito Santo colocou no meu coração falar sobre Abiatar, porque Abiatar é um tipo, ele é um modelo de aliança. Porque Abiatar era um homem aliançado com Davi. Essa ministração aqui, na memória eu fiz essa ministração, eu já ministrei ela quinta-feira na célula para os homens lá, e senti que tinha que ministrar a nossa casa primeiro. Mas antes, se vocês me permitirem, vocês vão ter que me tolerar. Posso ouvir amém? Porque algumas pessoas não vão gostar. Vou explicar o que é algumas pessoas. Normalmente, quando a gente está com aquela área que não está bem tratada, vem a palavra profética, o que nossa carne faz? Não é mesmo? Se acontecer isso, me suporte. Por isso já vou orar, pedir para que o Espírito Santo, e com as suas mãos levantadas para mim assim, para ter certeza que vocês estão me abençoando, vocês estão dizendo assim, fala pastor, né? E me suporte. A pregação não veio por encomenda, tanto é que o pastor Rezende não me deu o tema, ele me convidou, mas não me deu o tema. Aí eu acho que ele lembrou no meio do caminho e falou, nossa, não deu o tema para ele. Quando ele ligou para mim para me dar o tema, eu falei assim, posso falar sobre aliança? Aí ele falou, não é exatamente isso que eu vou falar com você. Então não é encomendada, mas é direto do coração de Deus para essa igreja. Vocês recebem? Então, a mão na minha direção. Como que ele diz assim? Fala. Certo? Fala. Eu quero orar. Senhor Jesus, com essas mãos levantadas na direção do altar, eu tenho, Pai Celestial, a autorização da igreja para ministrar ao coração da igreja daquilo que o Senhor colocou no meu coração. E se o Senhor colocou no meu coração, o Senhor já me deu a autorização para falar a essa igreja. Mas quando a igreja levanta as mãos e diz assim, fala profeta, eu entendo que a igreja está dizendo, o que colocou no seu coração é para falar. Te peço também que o Espírito Santo tenha total liberdade, como ele já tem tido aqui nesse ambiente, para trabalhar as áreas que precisam ser trabalhadas nesta igreja. Pai, o que nós vamos falar é tão simples, mas tão sério. A maneira pode parecer até um tanto austera, mas é necessário. Eu não conheço o contexto, nem a realidade da igreja, nem o pastor Rezende me informou. Porque o mais importante não é que eu saiba, o importante é que o Senhor saiba. E eu sei, Pai, como já foi cantado aqui,
o Senhor ama e ama muito essa igreja. E a tua palavra diz, o Senhor disciplina a quem ama. E se o Senhor está trazendo uma palavra, não de disciplina, mas de admoestação, que é uma disciplina um tanto branda, mas no sentido de fazer a igreja entender o que é andar em aliança. E eu sei, Pai Celestial, que a resposta que essa igreja vai dar para o Senhor hoje vai ser significativa. E se a igreja der um glória a Deus bem alto, Deus vai se alegrar. Vamos lá. Amém, então. Eu não preciso abrir, não. Eu vou ler só essa passagem. Eu quero já abrir. Esse texto que eu vou ler para vocês não é o texto da ministração. Mas eu preciso desse texto para preparar o coração de vocês para a ministração. O que nós vamos ministrar hoje é 3 bases fortes de uma aliança. Eu estou em cima de uma base aqui, ó, né? 3 bases fortes de uma aliança. Quantos casados tem aqui? Aproveita essa ministração, porque ela também vai ministrar o seu casamento. Quantos amigos mesmo tem aqui? Você tem um amigo, não é colega de igreja, é um amigo. Isso também vai ministrar o seu coração. Tá certo? Porque se nós vamos falar de aliança, nós vamos falar de todo tipo de acordo entre 2 pessoas visando um objetivo. Isso é que é aliança. Mas antes de falar sobre isso, eu quero, como pastor, utilizar as palavras do apóstolo Paulo, quando ele estava orientando um jovem pastor chamado Timóteo, no que diz respeito aos últimos dias. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 até o verso 5, você não precisa abrir, porque eu vou ler para você. Mas se você está anotando, pode botar aí. O apóstolo Paulo diz assim para o jovem pastor Timóteo: sabe, porém isto, nos últimos dias, diz assim, últimos dias, mas bem forte, bem, últimos dias, tá bem, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmo, que é o mesmo que egoísta, avarentos. Você sabe o que é avarento, sabe? Jactanciosos. Jactancioso significa vaidoso ao extremo. Lugar de vaidade é aqui em cima. Aqui, entendeu? Arrogantes. Blasfemadores. Blasfemadores é aquela pessoa que tem um impulso para maldizer ou insultar, principalmente a autoridade. Desobediente aos pais biológicos e espirituais também. Ele tem uma faixa falando sobre os pais, né? Honra aos pais. Nos últimos dias, isso aqui vai estar difícil. Honra aos pais, principalmente aos pais espirituais. Ingratos, irreverentes, principalmente com o altar, desafeiçoados, perder a afeição natural, implacáveis. Sabe o que é implacáveis? Não perdoam. Não perdoe, ponto final. Deus entende que ela não consegue perdoar. Caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, desafeiçoados, implacáveis, inimigos do bem, traidores. Nunca houve tanta traição nas igrejas, irmãos. Eu e a minha esposa, nossa, eu louvo a Deus pela essa turminha que veio com a gente aqui. Mas o que eu e ela já passamos de traição no discipulado, tá fácil não, irmão. Atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus,
tendo forma de piedade, no entanto, negando-lhes o poder. Sabe o que o apóstolo recomendou para esse pastor? Que ele está falando assim, preparando o jovem pastor Timóteo. Nos últimos dias, não vai ser fácil ser pastor, não. Se prepara, meu irmão. Não vai ser fácil. Aí ele vai passando na lista. Ele não está falando do mundo, não, irmãos. Ele não está falando, isso aqui, pessoal, é lá fora. Ele está falando para um pastor sobre o que ele ia enfrentar na igreja. Agora, como é que ele fecha essa passagem? Ele diz assim: quanto a esses, foge deles, se afasta deles. Pesado, né, irmão? Quando um pastor, da envergadura do apóstolo Paulo, chama o pastor que está começando e diz assim: quando você começar a lidar com esse tipo de pessoa na igreja, e essas pessoas não quiserem cura, se afasta deles, para o teu próprio bem. O período que ele está citando aqui, chamado últimos dias, foi inaugurado quando o Senhor Jesus Cristo veio à terra. E vai se findar quando ele voltar. Então isso significa que ele está falando dos nossos dias. Nós estamos nesse dia que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, a nossa geração, a que antecedeu e a que virá se Jesus Cristo não vier na nossa geração. Últimos dias. Irmãos, o que o apóstolo está dizendo é que não vai ser fácil ser pastor. E eu estava pensando em casa sobre esse negócio de ser pastor. Sabe por quê, irmão? A gente que lida com diversos pastores, ouve muito esse testemunho. Eu era empresário, tinha tantas igrejas, tantas empresas, e Deus mandou deixar para cuidar de pessoas. Eu era não sei o quê, eu era para ser capitão, da Força Aérea, Deus mandou deixar para cuidar de pessoas. Eu era para ser, entendeu? A gente está vendo muitas pessoas com esse tipo de discurso. Eu era para ser alguma coisa e Deus mandou deixar para cuidar de pessoas. E a palavra de Deus fala que os sacerdotes, aqueles que têm o chamado pastoral, são pessoas comuns, tiradas desse mundo para Deus usá-los. Irmãos, a maioria dos pastores poderiam não estar passando por aquilo que eles estão passando, mas eles só fazem por amor a Deus. Posso ouvir amém, igreja? Porque eu não sou presbítero, pastor Rezende é presbítero, ele está à frente de uma igreja, mas eu não sou presbítero, e eu já sofro. Imagine quem está à frente de uma igreja, irmão. A coisa não está fácil, não, irmão. Não está fácil ser pastor. Tem pessoas que você tira do mal, traz para a luz, ajuda, limpa, cura, sara, edifica. Daqui a pouco a pessoa diz, vira as costas para você e ainda sai falando mal de você. O coração de um pastor dói. Dói, irmão. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que o pastor normalmente pensa, sabe o que é? Sim, eu preciso estar passando por isso. Então me deixasse lá na minha empresa, me deixasse lá na Força Aérea, me deixasse lá aonde eu estava bem. Agora só me tira de lá para estar passando por isso. Deus falou assim, eu te chamei exatamente porque você está pronto para passar por isso. Olha para Jesus, irmãos. Ele precisava passar por aquilo. Ele só fez o bem. Não é mesmo? Ele só fez o bem. Mas não se contentaram, apedrejaram, humilharam e cravaram ele numa cruz. E ele diz assim, pastores, esse é o ministério na qual eu vos chamei. A visão celular, ela nos dá um privilégio. Sabe qual é o privilégio? Ela nos tira daquela ideia, clero e povo, e coloca todo mundo na mesma condição. A visão celular nos ajudou a entender o que está escrito lá na carta de Pedro. Vós sois geração sacerdotal. Então estou falando para pastores.
Porque tem pessoas aqui que às vezes tem um discípulo já só e já está passando tudo que eu estou falando com aquele discípulo. Estou falando besteira, irmãos? Posso continuar? Então diz assim: pastor, continua, está doendo, mas eu estou recebendo. Amém? Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Então vamos lá. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo para o pastor Timóteo é como vai ser sofrido estabelecer relacionamentos sadios, duradouros, que gerem aliança nesses dias, porque achar um homem de caráter submetido aos princípios da palavra, homem que foge dos prazeres do mundo, homem que aborrece a carne, homem amigo de Deus e que anda em aliança com a sua liderança, vai ser mais difícil do que achar o ouro de Ofir. Irmãos, a coisa está feia. Uma vez eu ouvi uma irmã falar assim: pastor, achar um rapaz para casar decente hoje em dia está muito difícil. Está muito difícil mesmo. Aí eu fiquei pensando sobre aquilo. Tá ou não está difícil? Está difícil. Mas achar um homem de Deus, um homem de Deus é comum de dois gêneros, um homem e uma mulher de Deus, com um coração para se aliançar, para produzir resultados para a glória de Deus, que foge do mal, que aborrece a carne, está mais difícil que achar um marido. Por isso que pastor sofre. Amém? Então vamos lá. Muitos homens e mulheres em nossas igrejas, eles vêm desejando ardentemente o altar. O que é o altar? Não é isso aqui não. Altar é o lugar de autoridade. O lugar em que ele é visto, o lugar em que ele ministra, o lugar em que ele se expressa, o lugar em que ele influencia. Mas vem construindo essa estradinha para chegar no seu objetivo com inimizades, infidelidades, desobediências, independência, não dependo de ninguém, só de Deus, e traições. Não é fácil ser pastor. Vamos repetir isso comigo? Não está fácil ser pastor. Irmãos, está fácil ser líder de célula? Quantos líderes de célula tem aqui? Está fácil ser líder de célula? Está fácil não, irmão. Porque o líder de célula é aquele que está no estágio para o episcopado. Ele está aprendendo a ser pastor. E ele só consegue entender o pastor dele quando ele começa a liderar. Aí ele, agora eu entendo, eu estou passando aquilo que eu causei. Entendeu? Irmãos, tem pastor que está pastoreando com gemido. Ele está chegando na presença de Deus assim: eu não estou aguentando mais, mas estou prosseguindo. Estou aguentando mais, mas estou prosseguindo. Vou dar um testemunho antes de passar para adiante. Quando eu cheguei no Ministério Ágape, Deus tem nos dado a graça, a mim e a minha esposa, de ser frutífero. E quando eu cheguei no Ministério Ágape, eu cheguei em Belo Horizonte em 2002 e comecei como eu morava em frente à minha unidade aérea, nós começamos um grupo na nossa casa, na garagem. E em pouco tempo, nós já tínhamos mais de 40 pessoas, 40 jovens, era só jovem. Todos eles: pastor, estamos contigo. Se o senhor abrir uma igreja, estamos contigo. Então, fidelidade, não sei o que, discurso. Quando nós viemos para o Ministério Ágape, só sobrou 6. E desses 6, 2 não produzem nada. Cadê aqueles 30 e poucos que disseram, né? Estou aliançado, estou contigo, estou não sei o quê. Como eu e ela já sofremos. Mas tem hora que como pastor você fica aqui: eu preciso passar por isso. Eu e ela somos carioca, da beira da praia. Nascemos e fomos criados na beira da praia. Ela até tem o nome da praia em que ela nasceu. O nome dela é Sarita e ela nasceu na praia de Charitas. Eu já fui criado em Botafogo, no Rio de Janeiro.
Quando eu estava no norte, eu falei, Senhor, manda para o Rio de Janeiro, eu quero ir para a praia, quero ir para o litoral. Deus, Belo Horizonte você. Entendeu? A gente fica pensando assim, Senhor, para quê? Para ver tanta ingratidão, tanta infidelidade, tanto, entendeu? Mas é quando nós passamos por isso que nós nos identificamos com aquele que nos salvou. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Então eu quero dizer uma coisa para você. Nunca se foi tão necessário. Essa aqui é a igreja dos últimos dias? Então vamos lá. Nunca se foi tão necessário falar sobre aliança para a igreja dos últimos dias. Salmo 25, 10 diz o seguinte: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Irmãos, a intimidade do Senhor é para quem tem aliança. E não é aliança só com ele, não. É aliança com todas aquelas figuras de autoridade que Deus colocou na sua vida. Tem pessoas que têm aliança com Deus, mas não tem aliança com o seu pastor, não tem aliança com a sua pastora. Irmãos, o sacerdote representa Deus na terra. Quando o óleo desce, você pode até não gostar dele, pode até ser feio, mas foi Deus que escolheu, entendeu? Ele representa Deus na terra. Você dizer que tem aliança com Deus, não tem aliança com o seu sacerdote, você está mandando um sinal errado para o céu. E a palavra diz, a intimidade do Senhor é para os que têm aliança. E não é só aliança com Deus, é aliança com toda a figura de autoridades que Deus colocou na sua vida. Eu tenho aliança com Deus, mas não tenho aliança com os meus pais? Qualquer conversa fiada, com a conversinha mais macia, muda o meu modo de pensar em relação a todos os valores que meu pai me ensinou desde pequenininha, você está mandando uma mensagem errada para o céu. Estou falando uma coisa aqui, porque tem muitas meninas na nossa igreja, conhecem um rapaz e acabou, quebra a aliança com os pais, acabou. Mais importante é o que ela pensa a respeito e acabou. Você quebra a aliança que você tem com seus pais, você está mandando uma mensagem distorcida para o céu, porque são figuras de autoridade que Deus colocou na sua vida. Você escolheu seu pai para nascer? Alguém aqui escolheu seu pai? Então você parte do princípio que foi Deus que decidiu, bom ou mal, ele e ela são seus pais. Então você diz assim, não pense dessa maneira, você está mandando uma mensagem errada para o céu. A mesma coisa são seus pastores, a mesma coisa são seus professores, a mesma coisa por aí afora, são figuras de autoridade. A palavra de Deus diz bem claro, toda autoridade é constituída por Deus, foi Deus que colocou sobre a sua vida. E você precisa ter aliança com essas pessoas. Aquelas que ainda não casaram, entendam, para estabelecer uma aliança, ore, jejue muito e obedeça aos seus pastores, porque nós temos visto muita menina sofrendo porque quebrou a aliança com seus pastores para agradar o namorado, casou, depois me pediu gabinete, pastor, ora por mim porque a coisa não está bem. Para você estabelecer uma aliança com uma moça, estabelecer uma aliança com um rapaz, aliança é coisa séria, irmãos. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre aliança. O que é aliança? Pergunta para mim, o que é aliança, pastor? Então, não, vocês não perguntaram direito. O que é aliança? Vai lá. O que é aliança, pastor? Então, vamos lá. Aliança é um acordo bilateral. Cada parte tem a sua responsabilidade no resultado. Uma moça que casa, ela está dizendo, estou estabelecendo um acordo contigo de maneira tal que eu vou fazer a minha parte, mas faça a sua também. E vice-versa.
O resultado só será favorável se ambas as partes fizerem a sua parte. Então, aliança é isso. Cada parte tem a sua responsabilidade no resultado. Tem gente que está botando a culpa em Deus, mas Deus sempre faz a parte dele. Posso ouvir amém? Ninguém é suficiente em si mesmo. Por que a gente casa? Sarita está doida para casar nosso discípulo aqui. Né? Por quê? Porque ninguém é suficiente em si mesmo, irmão. A gente casa porque chega um ponto na vida de um homem. Chega um ponto que quem casa é o homem. Alguém tem dúvida disso? Você já viu alguma mulher chegar assim, não, acho que está chegando a hora de eu casar, sabe? Já fiz meus projetos e tudo. Vou escolher um rapaz. O coração da mulher é sempre assim, Senhor, tomara que eu seja escolhida. A mulher normalmente é assim. Então não é a mulher que escolhe o homem. É o homem que... Não é a mulher que escolhe o homem, não. É a mulher que escolhe o homem. Mas não é a mulher que decide casar. Quem decide casar é o homem. O homem decide constituir família. E normalmente é elas que escolhem. Então eu quero dizer para vocês o seguinte. Por que ele decide constituir família? Porque em si mesmo, ele não é capaz de administrar todas as demandas da vida dele. É por isso que ele precisa da companheira. Tem um abençoado, lá na igreja, ele disse assim, pastor, mas eu não estou em condições para casar. Mas quem foi que disse que você precisa estar em condições para casar? Você só precisa casar. Abriu a palavra e falou assim, o que a Bíblia diz assim? Quem acha uma esposa, acha o favor do Senhor. Talvez você não esteja sendo favorecido por Deus, porque você não decidiu casar com ela. Entendeu? Tem mulher que entra na nossa vida que Deus diz assim, por causa dela eu vou te abençoar. Talvez alguém esteja escutando aqui, mas será que é só isso que precisava mesmo? É, irmão. Creia. Se você está pela bola da vez pensando como é que vai ser, case. Se você está casando e ela é aquela do Senhor para você, o favor vem assim, ó. Esse aqui eu vou tomar liberdade. Na nossa reunião ele pegou e falou assim, depois que eu casei, é que é para preparar o clima para hoje à noite, né? Falou assim, rapaz, eu não era ninguém. Depois que eu casei com a minha esposa, como eu prosperei, tô falando besteira? Como eu prosperei, encontrou o favor do Senhor. Posso ouvir alguém? Amém, gente? Tem mulheres que entram na nossa vida que Deus empurra a gente por causa dela. Pega a pista aí, hein? Pega a pista aí. Então vamos lá. Aliança é um acordo entre duas partes. Cada parte tem a sua responsabilidade, porque ninguém é suficiente em si mesmo. Todos nós precisamos estabelecer aliança com alguém, ou aliança, seja lá qual for, para administrar aquilo que nós não somos suficientes. Por que existe tanta aliança entre empresas? Porque uma empresa não consegue produzir aquele produto e ela precisa da outra. Aliança entre pessoas e assim por diante. Aliança, ela tem a sua essência em Deus. Elas são feitas na terra, mas elas repercutem na eternidade. Toda aliança estabelecida aqui manda um sinal para a eternidade. Por isso que a palavra diz assim, toda aliança, mesmo que meramente humana, uma vez estabelecida aqui na terra, não se pode revogar. Elas promovem bênçãos, comunhão e proteção. Porém, quando é que uma aliança fica comprometida? Quando existe quebra de confiança. Uma aliança, ela fica comprometida quando uma das partes não confia mais na outra. Nós estávamos falando lá no nosso M12, aproveitando que todos eles eram casados, menos o Gerson, entendeu? E aí eles falaram sobre a questão do amor e tudo. Eu falei, meu querido, não é a intimidade que garante um casamento. Não é mesmo. Tem casais, ó, e vivem muito bem.
Tem situações que às vezes, situações clínicas, que às vezes vem a restrição mesmo, proibição, não pode. E o casal vai tocando. Não é o amor que compromete a aliança, ou seja, a falta de amor que compromete a aliança. Tem casais que deixaram de se amar e voltaram a se amar. Agora, a falta de confiança, quando uma pessoa não pode mais confiar na outra, isso compromete a aliança. Quando um pastor não consegue mais confiar num discípulo dele, não tem mais jeito. Quando uma esposa não consegue confiar mais no marido, ou vice-versa, não tem mais jeito. Aí tem que fazer todo um trabalho de recuperação daquilo ali. O que compromete uma aliança é a queda da confiança. A aliança é uma coisa que custa caro. É por isso que não é todo mundo que tem aliança, não. Porque nem todo mundo está disposto a pagar o preço para ter aliança. Você sabe por que muitos homens não querem casar? Teve uma época que eu tinha uma célula lá na cidade de Ribeirão das Neves. E Ribeirão das Neves tem essa cultura. Estamos vivendo junto, pastor. Eu não entendi isso. Estamos vivendo junto. No norte do país também tem essa cultura. A maioria dos relacionamentos lá nós estamos vivendo junto. Não casam, não. E eu falei para ele, assim, meu querido, quantos filhos você tem com essa menina? Eu já tenho 2 filhos. Ué, a maiorzinha, por que você não casa com ela? Não, está bem assim, pastor, está bem assim. Virou cultura. Você sabe por quê? E eu pedindo a Deus, Senhor, me ajuda a entender isso. Por que esses caras querem viver juntos e não querem casar? É porque eles não têm coração para estabelecer aliança. Estou vivendo junto, não está aliançado. Vou repetir. Estou vivendo junto, não está aliançado. Porque o homem de aliança é aquele que se compromete com preço de morte a morrer por causa dela. É isso que a Bíblia diz a respeito do casamento. O marido morre pela esposa. E a galerinha não está muito afim disso, não. Por isso que ele não estabelece aliança. Por isso que ele não vai diante do altar dizer, eu estabeleço com ela uma aliança. Ele faz um acordo, não vamos viver junto, a gente paga as contas, vamos viver junto. A bênção de Deus não está nisso. A bênção de Deus está na aliança. Posso ouvir amém? Está descendo? Quer me mandar embora? Então tá bem. Então vamos orar assim. Pastor, continua. Deus está te usando. Eu estou com o coração aberto para ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Eu ainda nem comecei a pregar. Estou só preparando para a pregação. No meu discipulado, eu sempre falo para eles lá, eu só vou poder ser pastor de vocês se vocês aprenderem a confiar em mim e andar em aliança. E só vai poder ser minha ovelha se aprender isso e andar em obediência. Vocês só têm pastor e pastora porque vocês decidiram por eles. Porque eles já decidiram por vocês. Vocês ainda não existiam. O casal já estava orando, Senhor, traz aqueles que o Senhor tem para o nosso ministério. Estou falando besteira, pastor? Então eles já estavam orando, pedindo a Deus para que vocês viessem. Agora, eles só vão ser pastores de vocês se você disser, sobre minha vida, você tem autorização. É preciso que a ovelha, que a pessoa se torne ovelha, para que o pastor possa pastorear. Posso ouvir um amém? Então vamos lá, gente. Qual a meta de todo pastor? A meta de todo pastor é ajudar os membros a se tornarem ovelha. Porque nem todo mundo que está na igreja é ovelha. De ovelhas se tornarem discípulos. De discípulos se tornarem filhos e íntimos. Para tal, é preciso haver boa vontade de ambas as partes. O coração do pastor, quer ele queira, quer ele não queira, sempre tem boa vontade para tal. Porque tem dia que pastor fala, não quero nem saber.
quero essa gente perto de mim. Tem ou não tem, pastor? E não tem. Tem dia que o coração do pastor está assim, mas Deus falou assim, chega para cá, meu querido, vamos conversar. Eu te escolhi, pastor. Você não tem o direito de não ser o que eu já decidi que você vai ser. Pastor Rezende não é assim? Tem dia que eu vejo a minha esposa, toca o telefone, ela não pode dizer que não estou, né? Ela fala, Daniel, tem misericórdia, hoje eu não estou, eu falei assim, pastor não tem esse direito, irmão. Pastor não tem esse direito. Mesmo que humanamente falou assim, eu não estou, entendeu? Não estou nem aí. Deus vai e traz ele para uma conversinha particular. Traz ou não traz? Traz mesmo. Meu querido, você não está entendendo. Você não está entendendo. Eu te chamei pastor. Eu decidi, ponto final. E quando Deus fala, treme ou não treme a perna? Agora, às vezes Deus fala, vai ser ovelha daquele pastor. Interessante, né? A ovelha parece ter direito a dizer, não quero, vou escolher pastor. Mas o pastor não tem direito. Pastor Rezende e a esposa dele não tem o direito de dizer, não quero ser pastor de vocês. Agora, tremam. Se Deus falou assim, eu quero que vocês sejam ovelhas dele. Se tem uma coisa que Deus ama é pastor. Fere um pastor para tu ver. O meu comandante quis me humilhar na frente da tropa. Falei, meu querido, você não está entendendo. Não só eu sou subordinado, mas eu sou pastor. Você não está ferindo só o seu subordinado, você está ferindo um pastor. Eu já vou pôr meu joelho no chão pela sua vida aqui agora. Na mesma semana, houve uma formatura na base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul. Aquele capitão chegou atrasado. O coronel, o comandante da unidade, chamou, capitão, microfone aberto. Capitão, vem aqui na frente. O que ele fez comigo, o comandante fez com ele na frente de toda a unidade. Seu irresponsável, isso. Nele, ainda falou assim, apresente-se lá no departamento pessoal e procure uma unidade para você servir. Eu não quero te ver mais na minha unidade. A tropa estava todo mundo em forma, todo mundo ficou assim olhando para mim. De quem diz assim, teu santo é forte, né? Meu Jesus é que é forte. Mano. Vamos dar uma salva de palmas para irmãos, Deus ama pastor. Não fere pastor não, irmão. Ele é o sumo pastor. Não fere pastor, não seja doido. Porque se Deus escolheu uma pessoa e colocou ela como pastor, Ele sabe quem vai ser ovelha dele. Tem gente que está fazendo o que quer e que acha com o pastor. Tem gente que está chutando balde. E não estou defendendo a causa não, irmãos, porque eu também tenho pastor. Eu tremo em me levantar contra o meu pastor. Essa semana mesmo nós passamos por uma. Lá na igreja, lá todo mundo ficou olhando assim e falou assim, agora ele vai chutar o balde, agora ele vai dizer o que tem que dizer. Eu fui para casa orar. Senhor, o que eu tenho que fazer? Deus falou assim, está comigo, ame o seu pastor. Cheguei lá para o meu pastor, aonde ninguém esperava isso, fiz uma festa, gastei R$ 1.350 em homenagem à minha esposa, mas na minha, que é os 50 anos dela. Olha os 50 anos dela, vamos lá, dá uma caprichada aí. Gastei R$ 1.350 para fazer a festa com a ajuda das meninas dela. Mas na festa eu honrei os meus pastores. Toda a igreja ficou assim, não estou entendendo mais nada. Irmãos, a gente tem que entender da palavra. A gente tem que entender da palavra. Amém, igreja? Então vamos lá. Agora nós vamos entrar na pregação.
O que eu quero falar para vocês estão entendendo até agora a importância da aliança? Entenderam? Está entendendo? Então o que eu quero falar para vocês é 3 bases fortes de uma aliança. Como eu posso ter de uma maneira forte, significativa, aliança com os meus pastores? Como é que eu posso mandar uma mensagem que ele entenda que eu tenho aliança com ele? E você precisa fazer isso. Então eu vou te dar 3 dicas, que são 3 bases fortes. E vou me basear nesse personagem chamado Abissai. O texto está em 1 Samuel 26, 6. Você não precisa, porque eu vou ler para você aqui. Já estou te facilitando. O texto disse assim, ó: disse Davi a Elimeleque, o Eteu, e a Abissai, filho de Jeruia, irmão de Joabe: quem descerá comigo a Saul ao arraial? Respondeu Abissai. Abissai fez assim, ó: eu descerei. Assim que ele fez: eu descerei contigo, Davi. Esse é o texto que nós vamos nos basear. Irmãos, toda aliança é sustentada por 3 bases fortes. E eu vou escorrer com vocês essas 3 bases. Nós vamos trabalhar cada uma delas. Quais são as 3 bases que você precisa fundamentar, construir, para você mandar uma mensagem para os vossos pastores? Você não precisa dizer para eles, vão ver. Esse tem aliança comigo. Primeira base: você precisa ser companheiro do seu pastor. Nós vamos entender o que é companheiro. Nem todo mundo que anda todo o tempo do nosso lado é nosso companheiro, não, irmão. Você vai ver, companheirismo é uma das bases fortes da aliança. Segundo, você precisa ter nobreza. E terceiro, você precisa ter valentia. A primeira é companheirismo. A segunda é nobreza. E a terceira é? Então vamos entender cada uma delas. Antes, deixa eu falar um pouquinho sobre Abissai. Abissai, que é esse personagem que nós vamos trabalhar com ele. A palavra Abissai significa o pai existe. Ele era um cara muito impulsivo. Dentro dos 30 valentes de Davi, existiam 3 que eram mais notáveis que todos eles. Um deles era Abissai. Era um cara muito impulsivo. Às vezes nós temos um discípulo que é assim, ele está pronto para tudo, né? Ele é muito impulsivo. E ele era conhecido por sua bravura. Ele era o sobrinho de Davi. Nesse episódio que nós lemos, Davi estava... O acampamento de Saul estava abaixo. Davi chegou com seus valentes, os que andavam mais próximo dele, os 3. E naquela hora, Davi sentiu um desejo, um impulso, que ninguém conseguiu entender, mas ele sentiu: eu vou descer lá no acampamento, vou estar perto de Saul. E na mesma hora pensou: Davi, ali está a guarda real, ou seja, a guarda de Saul. E ali naquela guarda estão os melhores soldados. O acampamento de Saul estava ali e a guarda estava em torno do acampamento, e os melhores soldados deles estavam em torno de Saul. Davi decide descer e ir lá ter com Saul. No mínimo, era uma ideia louca. Aparentemente, era uma ideia louca. Mas Davi, o líder, sentiu isso no espírito: eu tenho que ir lá ter com Saul. Irmãos, eu não sei se já aconteceu, mas comigo acontece frequentemente. Tem dias que o Espírito Santo põe no nosso coração umas coisas que ninguém consegue entender, né, pastor? Às vezes ele põe um negócio no nosso coração assim. Às vezes, já aconteceu o pastor Rezende, a pastor chegar aqui: irmãos, vamos morar ali fora. E a pessoa: pastor, não, peraí, pastor, mas entendeu? Tem umas coisas que acontecem. Deus às vezes coloca umas coisas estranhas no nosso coração, mas o homem de aliança se apresenta.
Uma vez o apóstolo Túlio chegou e falou assim: todos os meus líderes comigo, nós vamos morar na praça. A praça lá da igreja. Enterrou um tubo lá e botou a gente para ficar em volta da praça lá. Se a gente começa a raciocinar, a gente começa, peraí, pô, o cara enterra um tubo no chão e a gente fica em torno da praça lá orando, fazendo guerra, porque ele enterrou um tubo no chão. Mas isso criou uma convulsão no mundo espiritual naquele bairro. Havia um sentido espiritual. Tem coisas que Deus coloca no coração dos vossos líderes. E às vezes Ele coloca no coração dos vossos líderes, não porque tem um sentido especificamente, mas era para testar o grupo. Na mesma hora, quando Davi olhou para o acampamento e sentiu o desejo de entrar nas fileiras do inimigo para estar com Saul, Deus estava testando quem estava em torno dele. Davi queria pessoalmente ir no acampamento de Saul, mas para tal ele precisava de um companheiro, alguém que estivesse do lado dele nessa missão extremamente arriscada. Na mesma hora, quando Abissai ouve, ele se apresenta e o acompanha até o acampamento. O que eu estou querendo dizer? Uma das bases fortes da aliança: ser companheiro para desafios extremos. Só quem entende isso é quem tem aliança. O apóstolo Túlio, que é meu pastor, uma igreja de 300 pessoas, eu quero saber quem está comigo. Nós vamos passar para o prédio de cima. A gente pagava um aluguel de R$2.000, eu passava um aluguel de R$15.000. Uma igreja de 300 pessoas. Na mesma hora a perna do pessoal tremeu. Tremeu por quê? A gente não tinha condições para aquilo. Mas na mesma hora eu olhei para mim, olhei para o Geraldo, olhei assim e falei assim: não, a gente tem que entender isso. O apóstolo Túlio não é um homem inconsequente. Sabe que ele não tem uma igreja para cobrir um aluguel desse tamanho. Nós estamos sendo testados. Geraldo, quem conhece o Geraldo Bailarino aqui? Aquilo é homem de Deus, nossa, aquilo é homem de Deus, até na unha. Geraldo na hora pulou. Estamos dentro, eu já fui na dele. Estamos dentro também. Entrou, na hora nós pulamos ali. O apóstolo Túlio sentiu segurança e falou assim: vamos fechar esse negócio. Irmãos, a igreja tem a mesma quantidade de pessoas. A gente paga o aluguel fácil. A gente paga aquele aluguel fácil. Na hora nós entendemos, Deus está testando a equipe. Pode parecer para aquela equipe ali, que naquela equipe tinha um monte de empresário, um monte de administrador de empresa, gente que entende disso. Esse pastor está inconsequente, sabe que a gente não tem condições para isso. Por que passar para a gente não tem? A igreja não cresceu para a gente passar por um tempo para 1.000 e poucas pessoas. Que isso? Mas Deus pôs no coração dele: vamos fazer isso. Quem tem aliança, fecha. Nós cremos que o Senhor não é um homem inconsequente. Se o Senhor está falando pelo Espírito, estamos dentro. Fechamos com Ele. O que aconteceu? Vocês conhecem o nosso templo. É uma sala de reunião, uma das maiores da cidade, e a gente paga tranquilo. Mas a equipe foi testada. Ali o apóstolo percebeu os companheiros dele. Companheiro é aquele que se apresenta no momento difícil, não é aquele que anda todo o tempo do seu lado, não. Nós cansamos de andar com gente todo o tempo do nosso lado, só, entendeu? É aquele que se apresenta nos momentos difíceis, é aquele que percebe no Espírito que Deus está movendo o seu pastor numa visão que está dando para ele, e você entende no Espírito: estou fechado com o Senhor. Quantos pastores precisam disso? Quantos? Quantas vezes pastores são abandonados porque as pessoas, não, isso é loucura, vou sair dessa igreja. Primeira base para você ter uma aliança: seja companheiro do seu pastor. O que é companheiro? Se apresente nos momentos difíceis, nos momentos em que ele está ali na guerra, nos momentos que ele está no conflito, nos momentos como ele está agora. E no final eu quero ver os companheiros dele, no momento como ele está agora, entendeu? No momento que está na guerra. Uma vez o apóstolo Túlio, nós passamos por uma guerra no ano passado muito longe.
O apóstolo Túlio foi de madrugada para a igreja chorar. O Espírito Santo me acordou e acordou o Vinícius. E nós fomos para a igreja. Chegamos lá, nós vimos o nosso pastor sentado assim no púlpito, assim: Senhor, se só ficar eu e a minha esposa, a gente começa tudo de novo. Eu falei, tem eu e a minha esposa aqui, acabamos de chegar, daqui a pouco chega o Vinícius e Zezinha também, acabamos de chegar. Quem tem aliança, Deus acorda de madrugada para orar pelos seus pastores. Nós fomos para o templo orar com eles. Companheiro é isso, irmãos. Posso ouvir amém? Posso ouvir em glória a Deus? Primeira base de uma aliança: estar junto quando se precisa. Pastor não precisa de gente o tempo todo em torno dele, nem em torno dela. Esse negócio de estar toda hora na casa da pastora, se incomoda, irmãos. A Bíblia, inclusive, até fala sobre isso. Agora, vai ter um momento em que ela vai estar lá de joelho: Senhor, levanta uma companheira. Aí ela quer ver. Aquela que está ali: pastora, eu não vou falar nada, vim só orar com a senhora. Essa é uma base. Quem tem aliança se apresenta quando se precisa. Segunda base: nobreza. Qual é a primeira base? Tem alguém aí? Tem alguém aí na igreja? Qual a primeira base? Então vamos lá. Segunda base: nobreza. Olha o texto. Ele dentre os 30 valentes, foi o mais nobre, porque sustentava uma conduta nobre. Abissai tinha uma conduta nobre no palácio, mas mantinha a mesma conduta na guerra. Segunda base de uma aliança: nobreza. Nobreza está associado à honra. Nobreza tem a ver com generosidade. Nobreza tem a ver com liberalidade. Nobreza tem a ver com humildade. Humildade para com quem tem, humildade para com quem não tem. E tem pessoas que sabem ser humildes para com quem tem, mas não sabem ser humilde para com quem não tem, ou seja, com aqueles que estão abaixo dele. Nobreza tem a ver com grandeza de alma. Abissai era um homem conhecido porque ele era um homem nobre, ou seja, era uma pessoa que se portava dentro desses valores, tanto na presença do rei, no palácio, quanto na guerra. Irmãos, ser nobre está relacionado com um conjunto de atitudes, posturas, palavras, cuidados que são dignos de louvor. Uma pessoa nobre, ela é digna de louvor. As pessoas louvam as atitudes dela, louvam o que ela fala, louvam o que ela pensa, louvam como ela oferta, louvam porque ela é digna daquilo. Uma pessoa nobre, ela se relaciona com a humanidade, com humanidade. Uma pessoa nobre prioriza a honra. Ela sabe honrar quem é digno de honra. Vou dizer uma coisa para vocês. Minha esposa está aqui. A minha mãe, ela não precisa, entre aspas, de que eu ajude ela. Nunca quis receber. Ela tem um negócio dela, entendeu? Ela tem a bênção da longevidade. Minha mãe está com 82 anos, 82, 83, 81, né? Sempre conta assim, entendeu? Tá aquela pretinha lá daquelas pernas cambeta, fazendo aquelas, ela só vai até aqui, né? Fazendo aquela ginástica dela todo dia lá. Não tem um fio de cabelo branco. Ela tá assim, ela tem a bênção da longevidade. A minha mãe não precisa, ela detesta calculadora, ela calcula todos os negócios dela aqui no papel, porque ela sabe que ela precisa exercitar a mente dela. Mas Deus colocou no meu coração oferta para sua mãe. Tanto é que quando eu mandei a minha primeira oferta para ela ligou para mim na hora. Por que você está mandando dinheiro para mim? Eu falei assim: mãe, você não tem que perguntar por que eu estou mandando dinheiro para você. Você recebe, pronto. Ela falou assim: não, estou querendo saber se você não fazia isso. Eu falei assim: pois é, eu estava errado. Eu tenho que fazer. Não é porque a senhora não precisa, não é porque a senhora não quer, ou não é porque a senhora aparentemente nunca veio, porque eu não tenho que fazer isso. A Bíblia diz: tem que honrar a quem é digno de honra.
Então eu comecei a honrar a minha mãe. Comecei em outubro para novembro. Minha esposa está aqui, se vocês quiserem perguntar para ela. Tudo que eu quis comprar, Deus começou a abrir as portas. Tudo que eu comecei a planejar para comprar, Deus começou a abrir as portas. Porque eu comecei a cumprir um princípio. Sabe que princípio é esse? A honra. Ela não é figura de autoridade na minha vida? Então, irmãos, toda figura de autoridade na sua vida é digna de honra. Quando você traz a sua premissa aos seus pastores aqui, você não está pagando as contas dele, não. Você está obedecendo a um princípio que Deus estabeleceu. Põe isso diante de Deus. Irmãos, a última conquista foi agora. Eu queria comprar um notebook para mim, porque eu sou o único pastor na igreja que não tinha notebook. Eu ficava assim, o Vinícius chega com aquele notebook bonito dele lá, e eu ficava olhando assim, rapaz, o negócio tem que ter notebook, né? O negócio tem que ser, até não pude trazer o meu, que não está pegando na internet, né? Notebook. Mas não sobrava para comprar um notebook. Sabe o que eu fiz? Mãe, estou mandando minha oferta aí. Senhor, meu notebook. Ela falou, você mandou 2 vezes no mês, que agora está abusado, está cobrando 2 vezes no mês. Entendeu? Ela está mandando 2 vezes no mês. Mãe, recebe aí. Cheguei na loja agora para comprar. Eu queria o notebook X, meu filho foi comigo, queria o Y, né? Ou seja, queria o melhor. E eu falei assim, opa, peraí, vamos devagar, o melhor está muito caro. Deus não deixou eu comprar aonde eu queria comprar. Eu fui em 5 lojas, não, quando eu desisti, falei, quer saber uma coisa? Eu vou desistir desse negócio de notebook. Aí eu estava indo embora já, aí meu filho falou, pai, vamos entrar nessa loja aqui. Quando eu entrei nessa loja, irmãos, eu comprei o notebook que eu queria, o melhor, né, o top, o melhor. Eu comprei o notebook que eu queria, numa loja que eu nunca imaginei que eu ia comprar, pelo preço do Roscofoque que eu ia comprar, entendeu? Aquele muito ruim que eu ia comprar por aquele preço. Olha o peso de uma oferta. Então, honre a sua mãe. Já falei para meu filho está ganhando muito bem agora. Falei assim, pega a mixariazinha, põe debaixo do travesseiro da sua mãe, vai, acostume fazer isso aí, entendeu? Costuma fazer isso aí, ele já está ficando esperto, acostuma fazer isso aí. Bota o travesseiro dela, disfarça, leva ela para comprar um negócio. Você não está fazendo nada mais de sua obrigação. Não é porque ela precisa, porque eu sustento ela. É por causa da honra. Você tem que aprender isso. Eles já pegaram. Estão recebendo, irmão? Então vamos lá. Nobreza está ligada à honra. Isso é um pilar básico. Quantos aqui tem um desejo no coração que ainda não pôde atender, está difícil, mas você tem um desejo no coração? Levante sua mão direita. Eu vou te desafiar. Uma vez eu cheguei aqui e desafiei uma menina. Faça tal coisa, você vai casar. Cadê ela? Está aí? É daqui da igreja. Ela me encontrou no centro, a mim e minha esposa, falou, pastor, já casei. Foi o último desafio que eu vim aqui na igreja. Ela me pegou naquele canto ali, eu passei para ela um desafio, e ela falou, já casei. Ela está aí? Então, quero dizer uma coisa para você. Quero te fazer um desafio. Aquilo que você está desejoso no coração e está em linha com a vontade de Deus, Deus não vai te respaldar aquilo que vai te fazer mal. Pegue uma oferta. Se você não tem mãe ou não tem pai, se você não tem seus pais ainda, vem dos seus pastores. Se você tem e você não tem o hábito de fazer, separa uma oferta, ora ao Senhor e começa a abençoar os seus pais. Começa a abençoar os seus pais com essa oferta. Deixa eles fazerem a mesma pergunta que a minha mãe fez. Por que você está fazendo isso? Não interessa se ela não está precisando. É o princípio. Se você não pode fazer isso pelos seus pais, faça para os seus pastores. Eles não precisam disso, eles estão supridos. É você que precisa. E eu quero, quando a próxima vez que eu vir aqui, eu quero ouvir esse testemunho. Pastor, fiz a minha parte, Deus abriu. Porque é aliança, irmãos. Quando você faz a sua parte, aquele que está aliançado contigo, respalda a parte dele. Posso ouvir amém, irmão?
Quem é que está querendo se sentindo desafiado? Levanta a mão bem forte. Faça por aquela pessoa que Deus está te mostrando, a figura de autoridade. Sugeri que você fizesse pelos seus pais. Eu normalmente faço nos meus pastores, entendeu? Mas agora eu comecei a fazer na minha mãe e a coisa está ficando boa, entendeu? Terceira base. Qual é a segunda base? Nobreza. Qual é a primeira base? Amém. Terceira base. Todas essas três bases, todos os pastores precisam. Primeira base, companheirismo. Apresente-se quando ele precisar. Segunda base, saiba se portar em honra em todos os momentos da sua vida, tanto na igreja quanto fora da igreja. Essa semana chegou um rapaz, está na minha cela, falou assim: pastor, isso aí que você está falando é muito sério. Eu comecei a frequentar a igreja aqui há pouco tempo, não conheço todo mundo, nem todo mundo fala comigo. Quando eu vim para a sua célula, as pessoas começaram a associar a minha presença com o Senhor. Então entenderam assim: então ele é da célula dele. Então existe um manto de nobreza na sua vida que se estende para os seus discípulos. Todo mundo na igreja agora está falando comigo. Ninguém falava comigo, porque eu estou na sua célula. Existe um manto de nobreza que está nesse casal aqui, ó. Quem se aliança com eles, recebe desse manto. Posso ouvir amém? Eu só estou pregando aqui por causa do manto do apóstolo Túlio. Senão eu não estaria pregando aqui. Vocês conseguem entender isso? Terceiro, valentia. Qual o primeiro? Segundo, valentia é o terceiro. É saber socorrer nos momentos difíceis. Olha só. 2 Samuel 21, 15, 17 diz assim: uma aliança só é testada nos problemas, nas dificuldades, porque é no meio das dificuldades, dos problemas, que os heróis se manifestam. A aliança transforma homens comuns em heróis. Teve um determinado momento que na guerra, a guerra estava acirrada, e Davi já não estava aguentando mais nem o peso da espada, e ele começou a recuar, ele estava muito debilitado. E aí um filisteu foi enviado, um gigante foi enviado contra Davi. Davi já estava debilitado da guerra, então veio por encomenda um gigante para caçar Davi. Ao longo da história de Davi, você vai ver que Davi não matou só Golias, não, ele matou 4 gigantes. Um desses foi enviado especificamente para matar Davi. Abissai estava na guerra, estava lá preocupada com todo o seu esforço e tudo. Naquele momento, Abissai observou quem? O rei. O rei estava acuado. Um gigante ia matar o rei. A Bíblia fala que Abissai deixou a sua parte na guerra, subiu numa parte mais elevada, pegou uma lança, se jogou lá de cima e cravou a lança no gigante, livrando o rei da morte. A Bíblia fala que Abissai, por causa disso, foi reconhecido como um herói em Israel. Há 2 anos atrás, Deus quer fazer de você uma pessoa simples, um herói. O que é um herói? Reconhecido por todo mundo. Há 2 anos atrás, um espírito estranho entrou na nossa igreja. E o objetivo desse espírito é a juventude. Ele entrou para acabar com a nossa juventude. E nossos pastores estavam viajando. Só estava na igreja de liderança, só estava eu e ela. Irmãos, eu nunca vi aquilo. Foi um troço tão violento, que Deus nos usou naquele momento para segurar aquele turbilhão da igreja, aquela confusão todinha. Nossos pastores estavam num cruzeiro, a gente tentando ligar para ele para falar: apóstolo, o que eu faço? A situação está difícil, tudo. Terminado esse turbilhão, tivemos prejuízo e tudo, mas o apóstolo falou para mim: Daniel, é no momento difícil que se levantam os heróis. Você segurou a igreja, senão a coisa seria muito pior. Vocês estão entendendo? Deus está querendo promover
os valentes dentro dessa igreja. Pessoas que se levantam para socorrer o casal nos momentos difíceis, porque pastor cansa, irmão. Tem hora que pastor quer desistir de tudo. Abissai deixou os conflitos, deixou os problemas dele e partiu para os problemas do rei, porque ele sabia que se o rei morresse a coisa ia ficar mais complicada. Então, três bases fortes de uma aliança. Você precisa ser aquele companheiro em que eles podem contar, na hora que precisa contar. Segundo, você precisa ser uma pessoa nobre. Suas atitudes têm que ser nobres, não, tanto dentro quanto fora da igreja. Terceiro, você precisa ser uma pessoa valente. Aquela pessoa que se apresenta para se expor por causa dos ungidos. Creia, irmãos, Deus está querendo levantar você como um herói dentro da sua igreja. Uma pessoa que a igreja toda passa assim. Está aí um homem, está aí um herói. Hoje nós estamos vivendo isso na nossa igreja. Deus nos referendou lá, a juventude, principalmente a juventude, passa pela gente, fala, pastorzão, pastora. Por quê? No momento de crise da igreja, o casal, coitado, ali, mais michuruca da igreja, Deus levantou como herói. Seguramos o boi pelo chifre ali, porque o objetivo do capeta era levar toda a nossa juventude da igreja. E os nossos pastores estavam fazendo um cruzeiro, estavam viajando, não tinha ninguém, estava todo mundo em viagem, era nesse período assim, só tinha eu e ela. Mas Deus estava querendo nos levantar como heróis. Vai ter dias em que pode acontecer uma situação em que os pastores podem não estar aqui. E ele toca o telefone, pastor Rezende, o pau está quebrando aqui, o que eu faço? Ele, segura o negócio aí, entendeu? Deus está querendo te levantar como herói. É desses valentes que Deus está procurando. Amém? Então, três bases para uma aliança. Primeira, oi? Ou seja, estar com ele quando ele precisa. Segundo, terceiro, valentia. É aquela pessoa que nos problemas ele se apresenta para salvaguardar a sanidade e a saúde dos vossos pastores. Fechamento. Nas Forças Armadas do mundo todo, esses pilares são os mesmos. E todos têm que jurar em frente à bandeira nacional. Quantos já serviram o quartel aqui? Ninguém. Onde é que vocês estavam, que eu não vi vocês? Então? Ninguém serviu o quartel? Lá não se faz mais Forças Armadas como antigamente. Mas no quartel, todo soldado, todo sargento e todo oficial tem que, mediante a bandeira nacional, jurar com o sacrifício da própria vida, que ele vai zelar e guardar esses princípios que eu acabei de falar para vocês. Hierarquia, disciplina, amor à pátria, sacrifício da própria vida, são valores que a gente aprende dentro da caserna. Esses três pilares, companheirismo, valentia, nobreza, a gente tem que jurar perante uma bandeira lá, guardar com o sacrifício da própria vida. Todas as forças armadas do mundo todo têm que fazer isso. Quem aqui viu aquele filme 300? No filme 300, podemos encontrar esses valores que eu falei para vocês. Podemos ou não podemos? Mas tem uma frase que me marcou nesse filme. Os 300 homens que saíram com o rei, eles não representavam o poder militar da Grécia, não. Mas a honra, o ideal e a valentia do povo espartano estava sendo representada por aqueles 300 homens ali. Eles saíram à guerra em fidelidade ao seu rei. E este, ao que ele acreditava estar ameaçado pela tirania dos persas. Quando ele decidiu, o rei tem que fazer alguma coisa, porque o meu povo está sendo afrontado por um tirano. Ele se indumentou do armamento e partiu para o conflito. Na mesma hora, os soldados olharam para ele e falaram assim: estamos contigo. Por que esses soldados partiram para a guerra contra o maior império do mundo, que era o Império Persa? 300 homens só.
aqueles soldados estavam representando o povo. E esses soldados sabiam que o rei tinha uma aliança com o povo. Então, eles, quando decidiram seguir o rei, eles disseram: nós temos uma aliança contigo, porque você tomou a iniciativa de morrer pelo seu povo. Todo pastor é chamado para morrer pelo seu rebanho. Vou repetir. Todo pastor é chamado para dar a sua vida pelo seu rebanho. Por isso que Jesus Cristo deu a dele. O exemplo está lá. Eu dei a minha vida, ninguém tomou, eu dei a minha vida por vocês. Por causa do rei grego, partindo na frente, abandonando a sua esposa, o seu conforto, em função de um ideal que estava sendo ameaçado, a liberdade, os 300 disseram assim: nós vamos contigo. Durante essa mesma batalha, o rei Xerxes, rei da Pérsia, alegou que seus súditos estavam prontos para morrer por ele. E essa frase me marcou. Aquele rei espartano olhou para Xerxes assim e disse assim: no mundo livre, o rei está pronto para morrer por seus súditos. Irmãos, esta verdade é que motivava aqueles homens a seguir aquele rei, protegê-lo e honrá-lo. Avalie o que você tem oferecido à sua comunidade e à sua liderança. A apóstola Cláudia, minha pastora e da minha esposa, chamou a nossa equipe, falou assim: eu quero que vocês façam uma aliança de 10 anos com meu marido. Termina no ano que vem. Eu só vou acreditar que vocês são homens de aliança, homens e mulheres de aliança, se durante esses 10 anos vocês perseverarem no que vocês decidiram fazer aqui ano. Irmãos, 10 anos, muita coisa rola. Mas eu e minha esposa estamos fechando esses 10 anos. A aliança, não sou eu e ela como Geraldo, todos os outros. Outros não aguentaram. E esses 10 anos nos edificou, nos protegeu, nos guardou, nos abençoou. Fomos lixados, fomos esticados, nosso carro foi roubado, nossa casa pegou fogo, explodiu, foi uma confusão. Mas nós estamos aí, irmão, caminhando em aliança. A aliança faz isso, por isso que não é todo mundo que tem, não. Avalie o que você tem oferecido. O que você tem oferecido para as figuras de autoridades que estão representadas na sua igreja? O que você tem oferecido para as figuras de autoridades que estão representadas dentro da sua casa? Seu pai e sua mãe. Lembre-se, toda semeadura tem uma colheita. Filho que não obedece e não honra seus pais, vai colher isso, não escapa. Não escapa. Filho que não obedece aos seus pastores, vai colher isso no seu discipulado. Não escapa. Faça um concerto hoje sobre a sua conduta. Se você entendeu que esses 3 pilares são base para a construção de um relacionamento sadio e de resultado para com a sua liderança, faça uma avaliação. Aonde eu preciso melhorar? O quanto eu tenho sido companheiro do meu pastor? Eu peguei e apertei essa turminha aqui, ó. Quanto vocês têm sido meu companheiro? Você não precisa andar junto comigo o tempo todo, não. Mas quando eu estou na pendente, vocês têm que estar comigo. Não sei se é por causa disso que eles vieram hoje. Não sei se é por causa disso que eles vieram hoje. Mas quando eu e minha esposa estamos num aperto, vocês têm que estar com a gente. Por quê? Porque quando eles estão no aperto, a gente está com eles. O que vocês estão oferecendo para os vossos pastores? Que tipo de nobreza? Atitude de nobreza? Que tipo de valentia? Que é aquela atitude de deixar o que você está fazendo para socorrer ele. Faça uma avaliação dos levitas apóstolos. Sabe por quê, irmãos?
Porque Deus procura homens e mulheres de aliança, prontos para sacrificar por causa dela. A vida de um pastor é isso aí, irmão. A vida de um pastor é isso aí. Andar em aliança, andar em aliança e andar em aliança. Aliança é para todo mundo? Nem todo mundo está pronto para uma aliança. Mas o Deus na qual eu e você servimos é um Deus de aliança. Então você não consegue se relacionar com Deus se você não for uma pessoa de aliança. A aliança pressupõe um relacionamento com Ele. E Deus deixou bem claro no arco-íris. Encheu o céu de colorido e diz assim: eu tenho uma aliança com a humanidade. O Deus na qual eu estou falando e que você serve, tem uma aliança contigo. E Ele zera por isso. Deus é teu companheiro. É ou não é, irmãos? Deus é um socorro bem presente na sua dificuldade. É ou não é, irmão? Ele tem agido contigo com nobreza. Tem ou não tem, irmão? E por que a gente não consegue fazer o mesmo? A parte dele Ele está fazendo. Talvez eu esteja aqui pregando para vários abissais. Pessoas que se apresentam. Pessoas que são valentes. Pessoas que são nobres. Mas eu não quero botar peso em ninguém. Só quero que você pense. Pense. Nós vamos sair daqui agora, estamos terminando. Quero que você pense. 3 pilares básicos para você estabelecer uma aliança: companheirismo, nobreza e valentia. Qual deles você precisa melhorar? Eu sei que você tem, mas qual deles você precisa melhorar? Qual deles você precisa? Não, eu verdadeiramente, nessa parte, eu preciso melhorar. Sabe por quê, irmãos? Para trazer qualidade no nível de aliança que você tem com Deus. E quero estender isso mais. Maridos, inclusive eu, aonde você precisa melhorar na aliança que você tem com a sua esposa? O quanto você tem sabido honrar a ela? O quanto você tem sido companheiro dela? Companheiro dela não é você estar todo dia em casa, é quando ela está na situação difícil, você chega nela. Isso é ser companheiro dela. O quanto você tem sido valente, você tem deixado as coisas da sua e entra na guerra dela. Tem guerras que é muito dela, muito particular. Avalie seu nível de aliança também com as pessoas que são seus pares. Vamos ficar em pé. Avalie seu nível de aliança que você tem com seus pais. Seus pais podem contar com você no momento que ele precisa contar com você. Avalie seu nível de aliança. Deus conhece as nossas carências. Ele sabe do que precisamos. Seus ouvidos estão prontos para atender nossa oração.